E aí, galera que assiste o meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E a gente vai falar hoje sobre missões, que é algo que eu falo aqui no canal sempre. Eu estou com uma pessoa muito especial do meu lado, que é o meu parceiro de viagem. A gente tem viajado muito e a gente está aqui em Maracapuru. Eu treinei para falar essa palavra. E falou errado ainda. Como é que foi? Manacapuru. Manacapuru. Ou seja, são nomes... Os nomes africanos eu já estou bem ali, né, habituados, mas eu estou aqui... Esses são os nomes amazonenses. Eu estou aqui com Cassiano Luz. E ele é diretor executivo da CEPAL e a gente vai falar no vídeo de hoje sobre missões. Como você que está sentindo no coração um ardor por missões pode se tornar um missionário. Então chama a vinheta aí. Poft. Cassiano, conta um pouco da sua história, de onde você veio, família e aonde você serviu como missionário e agora como você está servindo a Deus nessa missão que você está vivendo atualmente. Legal, Carlinhos. Bom, prazer estar aqui contigo. Aliás, a gente está viajando aí por vários lugares e é o contexto, o ambiente onde eu me sinto bem. Estava falando com o Carlinhos esses dias que tem uma sensação especial de estar nessa região, nesse contexto amazônico. Por quê? Né? Eu sou filho de pastor, nasci na igreja, cresci na igreja, essa coisa toda, mas sempre com desejo, desde criança mesmo, desde pequeno, desejo de ser missionário em lugares mais inóspitos, mais aonde o evangelho não chegou ainda, né? Então isso foi uma coisa que veio de criança, de infância. Acho que tem vários fatores que influenciam nisso, mas hoje eu entendo que isso é um dos sinais da nossa vocação, né? Eu acho que a nossa vocação dificilmente ela vem assim separada ou cindida da emoção, do sentimento, dos desejos que a gente tem no coração. Porque passa pelo ser humano, né? Passa pelo ser humano, passa por quem nós somos, né? Exatamente. Então, assim, não tá... Às vezes tem uns mitos, né, de que tem que ser só sacrificial, só entrega, etc. E claro que tem uma grande parcela de sacrifício de entrega, mas não necessariamente está desvinculado do nosso desejo do coração, aquilo que a gente gosta, né? Que a gente se sente bem em fazer. Então eu me preparei, na verdade, durante a adolescência e juventude para ser missionário num contexto assim e ao longo do tempo foi ganhando maior dimensão querer ser missionário entre povos indígenas. Então esse foi com esse objetivo que eu fui me preparar, fui para o seminário bíblico e me preparei desde cedo para ser missionário entre povos indígenas. Esse era o meu desejo e numa região de floresta, numa região um pouco mais isolada. E esse foi, então respondendo sua pergunta, esse foi meu primeiro ministério. Então, saindo do seminário, preparo linguístico, né, aquela parte mais específica do preparo para trabalhar com povos tribais, com povos animistas, eu fui para a Yanomami, no estado de Roraima, que é o extremo norte da Amazônia brasileira, o extremo norte do Brasil, já na fronteira com a Venezuela, onde vive o povo Yanomami. E durante os 8 anos eu servi nesse contexto Yanomami, né? Uma das quatro subgrupos Yanomami, que é o povo Ninami, né? Que fala o dialeto Ninami. Foi ali que eu comecei servindo como missionário, como técnico de enfermagem. Então eu fiz um curso de enfermagem. Que eu descobri que ele era enfermeiro numa emergência que a gente foi cobrir agora no Sul. Ele começou a mexer com remédio. Eu disse, sai daí, vem. Tu não mexe com remédio, eu também sou enfermeira. Não, mas na época, eu novinho ainda, eu sabia que precisava ter algum motivo para entrar na área Yanomami. Você não consegue entrar na área Yanomami, ainda mais hoje. Hoje é pior ainda. Como missionário evangelista, né? Vamos dizer, vou vir aqui para plantar a igreja, pregar o evangelho. Você não consegue entrar. Então, o meu trabalho na área naqueles anos era na área da saúde e também da educação. Depois que eu aprendi a língua e tudo mais, eu fazia alfabetização na própria língua, né? Do povo na sua própria língua. Então esse era o meu trabalho ali dentro. Mas você é casado, tem filhos, fala sobre sua família, né? Apresenta eles pra gente e também fala sobre esse desafio de ter ido com família, com esposa, filhos. Já fui casado para aldeia, eu tenho 4 filhos, né?
mas só a minha primeira, que é a mais velha, a Rebeca, que nasceu no norte, inclusive, mas foi quem viveu os primeiros aninhos ali na aldeia. Depois, uma série de circunstâncias, né, e crise, etc., nos levou de volta para São Paulo, algo que eu não esperava, né? Eu fui para a área Yanomami para ficar a vida toda, achei que eu ia passar a vida toda lá, mas depois acabamos voltando. Mas, claro, você tem um contexto totalmente diferente, né? A gente que cresceu em cidade, né, contexto urbano, cidade grande, etc., é um contexto muito diferente. Então tem aí sim uma boa dose de sacrifício, né, de entrega, de adaptação. Não é fácil, né? Aliás, nada na vida que vale a pena fazer é fácil. É fácil, né? Tem verdade. dificuldade. Essa ideia de que a gente vai chegar lá no topo, né, seja lá o que a gente considere topo, né, que a gente quer chegar sem sacrifício, sem entrega, sem muito trabalho, é uma ideia falsa e funciona para qualquer área, né, inclusive para a vida missionária, né, que tem esse tipo, né, de sacrifício de viver Então a gente vivia numa aldeia onde só chegávamos de avião monomotor. Então foram 8 anos vivendo essa realidade do norte do campo da área Yanomami. Esse foi um período também, eu falei da enfermagem, né, mas esse foi um período também em que eu fui estudar antropologia, porque eu já tinha esse desejo e essa dimensão da importância de ter uma compreensão cultural mais aprofundada, etc. Graças a Deus, isso foi uma direção de Deus, né? Mas no final das contas foi bom. Eu queria fazer a faculdade de antropologia, de ciências sociais e antropologia, antes de ir para o campo. No final, eu estava tão ansioso de chegar no campo que eu fui primeiro para o campo, passei 4 anos aprendendo a língua, a cultura, etc. E daí eu fui fazer antropologia, eu estudei na Universidade Federal de Roraima. Então eu consegui conciliar a vida no campo com o Ministério com os Yanomami, com a faculdade, já tendo a bagagem de ter vivido 4 anos na aldeia, falar a língua bem, falar a língua Yanomami bem, etc. Então o aproveitamento também foi muito melhor no final das contas. Mas no final desses 8 para 9 anos, houve uma crise inesperada, e isso é outra coisa da vida, né? Eu falei que tudo demanda muito trabalho, e uma outra verdade da vida é que a vida é contingencial, né? As coisas acontecem às vezes sem a gente planejar. Então a gente planeja, e é importante planejar, mas tem intercorrências, né, que a gente não planejou. A planilha de risco tem que estar lá, exatamente, no projeto. E que acaba mudando o rumo das coisas. Muito, né? Então eu voltei para São Paulo em 2006, num movimento não planejado, e tive que fazer um replanejamento, tive que me readaptar. Da floresta para a cidade. Da floresta para a cidade. Eu tinha no começo um desejo ainda, uma intenção de voltar para o campo, mas isso acabou nunca acontecendo. E naquele início foi uma crise grande, porque aí, para você que pensa vocação, né, isso é muito importante. É pensar que na hora que a contingência acontece, que a crise, sei lá, chegou qualquer problema aí que fez o contexto mudar, eu preciso me readaptar, preciso replanejar, sem perder o senso vocacional. Então, se eu acreditasse ali que a vida para mim se resumia, o meu ministério se resumia à vida na aldeia, a minha vida tinha acabado. Tinha acabado, porque você não tinha mais o espaço geográfico, né? Exato, porque então eu pensava assim, poxa, eu sei falar Yanomami, sei remar, sei caçar, sei andar com índio, sei viver na selva agora. E agora? Agora eu estou no meio de São Paulo, o que eu vou fazer da minha vida? Aquele trânsito, aquela vida corrida. A vida acabou para mim. O tempo é relativo, é diferente também, né? Então daí eu tive que entender, e isso foi muito importante, que a minha vocação, o chamado de Deus para mim era muito mais amplo do que somente a vida na aldeia com aqueles 230 índios e Yanomamis ali. Né? Então isso me ajudou a ser mais estratégico, me ajudou a que meu ministério ampliasse, na verdade, né? Ele se ampliasse. Claro, eu poderia ter passado a vida ali no povo ali, mas em grande parte eu penso que hoje seria um desperdício.
porque eu posso ter uma atuação muito mais estratégica no reino hoje, inclusive mobilizando, preparando e enviando pessoas para fazer aquilo que eu fazia ali de uma forma muito melhor do que eu. Exatamente. Até pessoas muito melhores do que eu para fazer, né, estando nas funções, etc., que eu acabei assumindo depois. Então, eu cheguei em São Paulo, fui trabalhar na CEPAL, que é a organização da qual nós fazemos parte hoje. Naquele momento, nem foi como missionário ainda, entrei para ajudar em um projeto que estava se estruturando ali, mas era o que Deus tinha para mim. Então, hoje já fazem 16 anos, sei lá, 17 anos por aí, que eu sirvo na CEPAL. E ali eu comecei a entender a minha vocação de forma mais ampla, né? Então, comecei a perceber que existe um foco missionário, voltado para os povos não alcançados, para aqueles que pouco ou nada ouviram do Evangelho, para uma atuação missionária mais estratégica, né, seja em qual campo for. E eu comecei a descobrir que eu tinha dons ali, enfim, também habilidades para essa área de liderança, de gestão. E é engraçado que as coisas vão se moldando, né? Você buscou conhecimento na área de saúde, na área de ciências sociais. Agora Então é muito importante também que o vocacionado ele esteja aberto para essa mutação, né? E depois eu fui buscar, eu fui fazer gestão de projetos sociais, que é uma pós-graduação que eu fiz, fui fazer gestão de pessoas. Então eu fui buscar outras ferramentas e outras formações. E tudo separado ali, saúde, ciências sociais, agora estratégia. Mas o negócio, cara, você tem visto, a gente já viajou junto já mais de uma vez. Isso forma um todo que acaba te dando uma condição privilegiada, assim. Então, eu consigo fazer um planejamento, pensar em uma gestão ampla, né? A CEPAL hoje tem equipes missionárias em 10 países, né? Eu consigo transitar nisso, mas ao mesmo tempo, se você me colocar numa aldeia, numa comunidade ribeirinha, uma etc., enfermaria, eu tô em casa você também. toca também, eu tô né? em casa, então eu consigo transitar nesses meios, entender a realidade das pessoas que estão nos dois lugares, né, ou nos, sei lá, diversos lugares. Então é bênção de Deus, né? Tudo vai somando, vai se somando. O que a gente precisa é ter o coração e a mente aberta para entender que são muitas possibilidades, né? Isso. E não restringir o seu mundo a algo muito limitado, ali muito pequeno. Então, inicialmente, o vocacionado ele tem que estar aberto a se preparar, a aprender coisas novas e para que ele possa servir da melhor forma, né? A gente pensa muito parecido em relação a isso. Cassiano é diretor executivo da CEPAL hoje, da Aliança Evangélica. E da Aliança Evangélica, né? Hoje a gente está aqui, né, no Amazonas como Aliança Evangélica. Mas para você, para alguém que está assistindo esse vídeo, tem muita gente que assiste meus vídeos aqui no canal e que sente um ardor no coração, quer fazer a missão de Jesus Cristo. Fala um pouco sobre CEPAL, o que significa CEPAL para a galera e como essas pessoas podem agora clicar no link e começar a aprender e saber mais sobre CEPAL. Legal. CEPAL significa servindo aos pastores e líderes. Quando a organização chegou no Brasil, 60 anos atrás, significava serviço de evangelização para a América Latina. Só que a CEPAL descobriu, aí tem a ver com o DNA da organização, né? Assim, os pioneiros, etc. Ela nasceu num contexto missionário, né? Enfim, lá em Taiwan, um contexto difícil ali e tal. Então, nós descobrimos que, ao longo dos anos, né, que a CEPAL tem uma vocação para trabalhar com liderança, com formação, mobilização. Então, assim, é uma atuação mais estratégica. Então, hoje a CEPAL tem equipes missionárias no campo, fazendo todo tipo de atividade, desde plantio de igreja, business as mission, né, alguns projetos muito interessantes. Escolas, educação, formação, etc. Mas sempre com essa visão mais estratégica, mais multiplicadora. Então, assim, é o que a gente sempre fala, você começou uma escolinha de futebol, por exemplo, em uma determinada localidade, uma comunidade, para alcançar as crianças, as famílias daquele lugar. Desde o começo, já começa a pensar como que eu posso desenvolver isso daqui de uma maneira que possa ser multiplicável, que possa ser um modelo para que outros lugares, outras organizações, outros missionários, etc., adotem. Né? Perfeito. Então essa é uma visão multiplicadora, a CEPAL tem isso no DNA dela, né? Então é dessa forma que a gente funciona e com múltiplas parcerias, né? A gente tem parcerias em todo lugar do mundo com outras organizações missionárias, agências e sempre com a perspectiva de ser uma
ferramenta a serviço da igreja. Então, para nós, assim, a igreja é responsável por identificar e enviar os missionários. Exato. O que nós fazemos é servir a igreja com a parte do agenciamento, vamos dizer, do missionário. Então, a CEPAL e o universo missionário ele já tem esse know-how, né, de séculos, né, de envio missionário, cuidado de missionários no campo, né, a questão estratégica, a comunicação intercultural. Então, nós temos essa expertise, esse know-how, e a gente coloca isso a serviço da igreja. Então, a CEPAL sempre faz um memorando de entendimento, né, vamos dizer, um termo de parceria, envolvendo essas três partes: a igreja de origem, né, do missionário, a igreja enviadora, da qual ele é membro, a unidade missionária que a gente chama, que pode ser o casal ou o missionário solteiro, e a CEPAL como agência enviadora. Então é dessa forma que a gente caminha e aí faz a colocação do missionário em campo, o acompanhamento, cuidado integral dele, né, o acompanhamento que diz respeito ao planejamento de ministério, acompanhamento do projeto de ministério, prestação de contas para a igreja, etc. Você pode ser uma pessoa que esteja nos assistindo, que está sentindo esse ardor e quer fazer missão. Mas também você pode ser um missionário que já está no campo, mas não foi enviado por ninguém e nesse momento está passando por dificuldades, né, muitas crises, né, não só na área financeira, mas na área psicológica, no seu relacionamento. Hoje, se essa pessoa está me assistindo aqui, está nos assistindo, ela precisa de ajuda, o que é que ela faria? O que é que ela precisaria fazer? A CEPAL atende essa pessoa também? Não, super bem lembrado. Uma coisa que existe ao redor do mundo hoje e é crescente é o que a gente chama de missionários independentes. Então, a gente sabe que tem muita gente que está no campo porque tem um espírito mais pioneiro, né, mais aguerrido, etc. Não quer ficar preso em instituição que fica te amarrando, né? Eu sei como é isso, eu sou assim também. A gente é assim, né? Então a gente tem e acaba ficando sozinho, só que paga um preço por isso, né? Então assim, acaba ficando muito sozinho, sem esse apoio estratégico, essa questão do cuidado, né, que às vezes pega. Então, nós queremos nos colocar como uma opção para vocês, né? Então, para esse perfil de missionário que já está em campo, que às vezes já é veterano, já está lá, mas acabou ficando lá meio sozinho, às vezes mesmo sem a relação com a igreja, enviadora. Às vezes perde a relação com a igreja porque está há muito tempo no campo, o pastor já mudou, foi embora, então isso não também... Não consegue ficar voltando, né, para investir no relacionamento. Então, nós temos cada vez mais sido uma opção para esse tipo de missionário para vocês também. E aí, o que fazer? Entrar em contato com a gente. Né? Então, o cepal.org.br, www.cepal.org.br é o nosso site. E lá você vai encontrar uma seção lá de contato onde você pode aplicar para, né, fazer esse contato com a gente, aplicar para esse processo de fazer parte do nosso equipe, do nosso time, e a gente poder oferecer esse suporte, né, prático, efetivo, para que o seu ministério se desenvolva. Só uma última frase aqui que me vem à mente sempre, Carlinhos, eu falo que a CEPAL existe para servir os seus missionários na medida em que eles servem a Deus no trilho das suas vocações. Então, assim, qual que é o papel, nosso papel como CEPAL? Não é dizer o que você tem que fazer, ou querer controlar o ministério de ninguém. O chamado é de Deus para você, o chamado é de Deus para mim. Exato. Então, assim, a vocação é Deus que me dá. Né? O nosso papel como organização é facilitar o desempenho e o desenvolvimento do seu ministério. Então, é isso que a CEPAL faz comigo, faz com os nossos missionários em campo. Então, nós queremos ser facilitadores. Né? Então, se faz sentido, né, isso para você, então entre em contato com a gente tem um processo bem estruturado, né, de conhecimento, de aproximação, etc., que não é super burocrático, né, que é simples também, mas que visa isso, né, a gente poder servir para potencializar o seu ministério e o chamado de Deus para você. E não é só para pessoas que querem viajar para a África, para a Ásia, são pessoas que estão nos seus ministérios locais também, né? Sim. Se você tem a sua igreja aí na sua localidade, a gente não vai dizer para você saia daí não, mas para potencializar ainda mais o ministério que você já tem na sua igreja, os projetos sociais que você desenvolve, que você pode ser um missionário na sua cidade também, ser um missionário CEPAL, né? Aquilo que eu falei no início da minha experiência de sair da selva e ir para a cidade, nós entendemos que vocação não envolve geografia.
geografia, o Ronaldo Lidório diz isso muito bem. Ele fala que a questão geográfica ele chama de direcionamento, ele não chama de chamado. Então essa coisa de eu tenho um chamado para África, eu tenho um chamado para tal país ou para tal lugar, a gente fala assim, gente, vamos conversar um pouco melhor sobre isso. O seu chamado é mais amplo do que a geografia. Então você pode estar circunstancialmente num local e aí Deus te dá um direcionamento para um outro local. Mas a vocação, o chamado é o mesmo. Então a gente nunca fala, na CEPAL, a gente nunca diz para ninguém para onde você deve ir. Entendeu? Para onde você vai ir é um discernimento daquele momento, daquilo que Deus está direcionando. Agora, o seu chamado, ele vale para qualquer lugar onde você esteja. Então, por isso que você disse bem, né? A gente tem muitos missionários que estão aqui no Brasil, que estão na sua própria cidade, que estão na sua igreja, gente que está até pastoreando igreja. Enfim, esse é um detalhe que tem a ver com o momento de Deus para a sua vida, né? Então, o direcionamento ele faz parte do momento que você está vivendo e para onde Deus vai te levar, e que às vezes a gente participa desse discernimento, né? Então as nossas equipes, né? A gente sempre faz parte de uma equipe, vai orientar, vai orar junto, vai buscar possibilidades e às vezes discernir juntos a geografia, né? Mas isso faz parte aí da caminhada de cada um. É muito importante isso, gente, porque a gente precisa quebrar esses paradigmas aqui no Brasil de que missionário é quem está em viagem, quem está em trânsito. A gente agora está aqui na região amazônica ajudando pessoas, potencializando, não só como Aliança Evangélica, mas também conversando com muita gente sobre CEPAL e muita gente que é daqui, que trabalha aqui, mas precisa de um suporte psicológico, precisa de um treinamento. A CEPAL também oferece treinamentos, né? Você pode fazer um treinamento apenas e de repente potencializar ainda mais aquilo que você está fazendo aí na comunidade. Deixa uma mensagem final aqui nesse bate-papo, Cassiano, chamado para que essas pessoas que estejam assistindo possa clicar aqui no link abaixo. Eu vou deixar aqui todos os contatos da CEPAL para que você possa saber mais no site da CEPAL. Mas deixa uma mensagem final, você como diretor da CEPAL, também missionário, né, servindo como diretor, mas também viajando o mundo, fazendo essa ação missionária. Legal. Gente, eu tenho pensado cada vez mais, né? Eu tenho 51 anos, né, agora, então já tenho 30 aí, né, de ministério. Eu tenho pensado cada vez mais que, assim, nós, né, como indivíduos e como casais, né, no caso dos casados, nós somos responsáveis diante de Deus pelo chamado, pela vocação que Ele nos deu. E todos nós temos uma vocação, né? Então, assim, às vezes a gente terceiriza muito as coisas. Então, essa questão mais institucional, etc., a gente terceiriza e as instituições são importantes, né? Nós sempre precisamos ter uma igreja de origem, uma igreja enviadora, todos nós, né, somos membros de igreja, etc. Nós temos as organizações missionárias, agências, etc. Mas todas as instituições, elas são só meios, elas são só facilitadoras de um chamado que Deus nos fez individualmente. Então, eu acho que se eu posso fazer um desafio, né, um chamado, é para que você, como indivíduo ou como casal, discípulo de Jesus Cristo, que você tenha um foco muito grande no chamado de Deus para vocês, na vocação que Deus te deu. E aí você vai buscar parcerias, organizações, e a CEPAL, né, é uma possibilidade, se coloca como uma alternativa, que vão facilitar e potencializar esse caminho de obediência que é seu. Cada um de nós vai responder diante de Deus por aquilo que Ele nos chamou a fazer, pelos dons e talentos que Ele nos deu, etc. Então, que você esteja em oração, assim como eu sempre estou, junto com a Eugênia, com a minha esposa. A gente está mudando agora de cidade também, né? Então a gente está sempre buscando direção de Deus, confirmação de Deus para o que a gente deve fazer nesse momento. E aí você vai buscar as parcerias, as organizações, etc., que vão te ajudar a fazer isso que Deus está mostrando para você. Então essa é a minha palavra e meu convite também. CEPAL está à sua disposição, cepal.org.br, está à sua disposição para que nós possamos caminhar juntos nesse sentido. Galera, muito obrigado para você que chegou até aqui. Venha para a CEPAL, eu também sou CEPAL. Vamos trabalhar junto, porque juntos somos mais
fortes. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu joinha, é importante isso para mim. Deixa o teu comentário, faz alguma pergunta aqui que eu posso estar respondendo depois para você, mas tem uma setinha ali que você pode clicar e compartilhar em grupos do WhatsApp. Obrigado, Cassiano. Valeu. Deus abençoe vocês. Vamos embora. Deus abençoe.